Shalom, shalom, queridos, graça e paz para todos, sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Hoje nós vamos estar aqui fazendo um resumo da aula de número 2 de Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Se você quiser estudar teologia com o ITEA, entre em contato no telefone que estará na sua tela quando eu estiver ministrando a aula, ok? E faça já a sua matrícula. Você pode fazer em modo EAD, ensino à distância, onde você estiver, no conforto da sua casa, ou você pode fazer no modo presencial, só que o modo presencial é diretamente aqui em Caraguatatuba, onde está localizada, tá? O ITEA, o Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai, na sala de aula, tá? Ambiente climatizado, com telão, tudo certinho para mostrar uma aula perfeita, ok? E nós trazemos aqui um resumo, tá? Um resumo só para você poder ter um conhecimento aí. Na verdade, o intuito é colocar essas aulas para que os alunos, quando faltam nas aulas, possam ter, né, aí, né, o respaldo, né, possam ter um suporte aí. Mas já fica também para aquele que quer conhecer o nosso trabalho, conhecer o ITEA, o Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai, para fazer parte aí do Instituto, ok? Então vem estudar teologia conosco, vem crescer na graça e no conhecimento. Mas sem mais enrolação, vamos para a aula de número 2 de Pneumatologia. Muito bem, pessoal, estamos de volta já para começar essa aula de número 2 de Pneumatologia. Então vamos pegar aqui a apostila de Pneumatologia, tá? Essa que já está aqui nas minhas mãos. E esse é o livro, tá? Que vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo. E vamos aqui para a página de número 17. Página de número 17 de Pneumatologia, tá? Onde nós vamos começar aqui falando sobre os símbolos do Espírito Santo. Ok? Os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é representado por símbolos na Bíblia, né? E nós vamos ver quais são esses símbolos agora de um modo resumido, tá? A aula completa somente para quem é aluno no presencial ou no EAD, ok? Ao Espírito Santo é dado símbolos. Biblicamente, estes símbolos representam obras especiais do Espírito Santo. Por serem usados símbolos, muitos organizadores religiosos têm negado a sua existência. Mas com ou sem símbolo, o Espírito Santo continua sendo uma pessoa nas eras intermináveis da eternidade. Então veja bem, que alguns negam, né? Mas como que pode usar, né? O Espírito Santo é um espírito, queridos. Ninguém consegue ver o Espírito Santo, ninguém consegue fotografar o Espírito Santo, ninguém consegue registrar o Espírito Santo em câmeras de imagem, tá? A não ser que ele queira aparecer, né, em uma forma de nos abençoar, né, com uma visão. Mas não tem necessidade disso. Então nós usamos alguns símbolos que o próprio Espírito Santo é mencionado biblicamente e usa, né, esses símbolos, né? Por exemplo, provas de que o Espírito Santo é um ser real, tá? Primeiro vamos para essa parte aqui. Porque tem vida em si mesmo, tá? Em Hebreus 9,14 e Romanos 8,2. Porque é mencionado na Bíblia, Gênesis 1,2, né, como nós já estudamos na primeira lição anterior, e João 14,16 e 17, porque habita em nós e o sentimos. João 14,17 e 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então 7 são os símbolos do Espírito Santo biblicamente falando, ok? Esses 7 são água, óleo, fogo, rio, selo, vento e pomba. Não é pombo, é pomba, tá ok? Eu sei que faz aí alusão a uma entidade de uma outra religião afrodescendente, tá? Mas é porque tudo que Deus faz o inimigo tenta estar imitando, tá? Existe uma razão do Espírito Santo eles ter esse símbolo da pomba, né? E nós vamos mostrar para você quando chegar para falar sobre ele. Então o primeiro que nós vamos falar é sobre a água. O primeiro símbolo do Espírito Santo é a água. O versículo tá: porque derramarei água sobre o sedento. Então se o Espírito Santo ele vem habitar trazendo a nós, né, o consolo, porque ele é o consolador, mas também ele vem nos habitar, né? Ele vem nos avisar sobre o pecado, sobre a morte, sobre a destruição, e ele vem para nos direcionar, né, a ser cristãos.
Então o Espírito Santo, ele primeiro ele derrama água sobre todo o sedento. Ele vê aquele que está sedento. Sedento do quê? Sedento de palavra de Deus, sedento de aconchego espiritual, sedento de palavra que é alimento, né? Então o Espírito Santo ele vem sobre esse sedento, ele identifica o sedento. Então a água aqui seria só um símbolo, tá? A água não é o Espírito Santo, a água é um símbolo do Espírito Santo. E derramarei o meu Espírito sobre toda a posteridade. Isaías 44:3. As águas das chuvas caem dos céus, e os céus não nas superfícies mais baixas da terra. Assim é o meu Espírito, veio dos céus e habita nos corações mais humildes da terra. O Espírito Santo é como água da vida, satisfaz a nossa sede espiritual. Então tá aí Apocalipse 22:17 que prova, né, o símbolo do Espírito Santo como água, que ele é como água, né, a água da vida que satisfaz a nossa sede espiritual. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, ele é quem nos guia. O segundo símbolo é o óleo. E está lá em Hebreus 1:9 dizendo assim, ó, e o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Esse óleo de alegria, queridos, é o óleo do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem, né, passar, né, tocar sobre nós, né? Tem algumas referências aqui, ó. Biblicamente a unção com óleo era para ungir três ofícios ministeriais: profetas, sacerdotes e reis, tá? Isso era antigamente, tá bom? Mas hoje nós temos aí, né, a unção com óleo para os 5 ministérios e também para mais questões, tá? Para saber direitinho, né, nos acompanha aí, né, na nossa palestra Mashiach, que é a palestra As 10 Unções. Tá? Eu ministro essa palestra e depois explico sobre as 10 unções liberadas por Deus, ordenadas a Moisés e que nós podemos aplicar hoje em dia nas nossas igrejas, ok? 3 delas só podem ser manuseadas por liderança, tá? As outras, todos têm aí, né, o seu acesso. O terceiro é o fogo, como já até tá aí, né, na sua imagem aí, né, a pomba, né, com fogo aí, né. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, está escrito lá, tá ok? Por quê? Porque o Espírito Santo ele traz fogo à nossa vida. Então quando você vê lá, né, numa igreja pentecostal, né, uma irmã sapateando no poder, a outra ali bradando, né, dançando no Espírito, a outra ali, né, fazendo... Isso são meios pentecostais, tá? Algumas pessoas não acreditam nisso, mas vem daqui, né, vem desse fogo do Espírito Santo. É por isso que chama-se igreja pentecostal, né, porque ela é uma igreja de fogo, uma igreja que tem fogo, né. Eles dizem, não, sou nascido do fogo, né, assim como eu também nasci numa igreja, né, pentecostal, ok? Na verdade nasci numa igreja mais tradicional e depois migrei para pentecostal, né, e hoje estou no apostólico profético. Então esse fogo é o fogo que batiza, tá? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13 também é outra referência, tá? Dizendo que é um sinal de Deus no meio do povo. Esse fogo é o Espírito Santo. A quarta é o rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7:38. Como pode você pegar uma pessoa e falar assim, como Jesus disse para a samaritana, se tu beber da água que eu te der, né, do seu interior sairão rios de água viva. É um pouco impossível você imaginar como que vai sair um rio de dentro da pessoa. Na verdade, esse rio é a vertente do Espírito Santo através da sua vida, ou seja, o Espírito Santo entra em você, habita em você, te purifica com as águas do Espírito e automaticamente você vai servir como um manancial para as outras vidas, ou seja, quem estiver próximo de você vai sentir, vai provar dessa água. Então vai sair rios de água viva, por quê? Porque é para alimentar muitos, né? Você vai matar a sede de muitos. É só você deixar o exercício do ministério fazer parte da sua vida e Deus ir te conduzindo, né? Para que você possa estar aí sendo abençoado. O quinto símbolo é o selo, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então nós somos selados, existe uma identificação, né, em nossa vida, para que nós possamos ser identificados. A partir do momento que aceitamos a Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e ele habitando em nós, né, ele será como o quê? Ele será como um selo, ele vai trazer uma marca. Então o mundo espiritual em volta, quando te olhar, vai ver que você tem a marca do Espírito Santo, né, a marca de quem já está aí, né, não mais como uma criatura,
né, mas como um filho de Deus, né? A partir do momento que você já aceitou a Jesus, você retornou, você puxou a imagem de Cristo para você novamente. Então você já pode ser chamado de filho de Deus, ok? O sexto símbolo é o vento, e o vento sopra onde quer, assim todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Tem uma referência que diz aqui, ó, o vento suave do Espírito Santo indica uma tranquila direção de Deus para os seus filhos. Já o vento veemente e impetuoso, como foi no dia de Pentecostes, é um sinal evidente da sua manifestação de poder. Então Deus ele tem duas formas, né? O vento suave e o vento impetuoso, né? Existem muitos louvores hoje, né, que falam sobre vento impetuoso, né? E lá em Atos, né, veio aí, né, essa referência bíblica, né, que estavam todos no arraial e de repente veio ali um vento veemente e impetuoso. Veemente é constante, sem parar, né? É um vento que cresce, é um vento que toma espaço, é um vento que vai ganhando caminho, que vai preenchendo o local, né? E impetuoso é que tipo ninguém pode impedir, é um vento que vai preenchendo e você sente que ele está dominando o pedaço, né? Então é um vento veemente e impetuoso que vem de Deus, né? E o sétimo é o que eu queria alongar um pouquinho mais e explicar para vocês, é a pomba, tá? Então tá aqui, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, Lucas 3:22. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, Mateus 3:16. João o Batista, o profeta, viu o Espírito de Deus descer do céu como pomba e pousar sobre Cristo, João capítulo 1:32. Uma pomba literal pode ser ausentada ou entretecida pelos homens, assim como o Espírito Santo, Efésios 4:30. A pomba é um símbolo universal da paz e o Espírito Santo promove paz nos corações. João 14, 26 e 27. A pomba é muito simples, o Espírito Santo também o é. A pomba sempre procura estar perto do homem, o Espírito Santo também sempre procura se aproximar dos homens a fim de conhecê-los, a fim de convertê-los para Cristo. Após o dilúvio, Noé solta uma pomba, né, que simboliza ali o Espírito Santo, ok? Primeira vez a pomba foi e voltou, né? O Espírito Santo veio na criação da terra e voltou. Segunda vez a pomba foi e voltou com um ramo de oliveira. O Espírito Santo veio na vida de Cristo no batismo e voltou. São referências para a gente poder fazer aí uma junção, tá? E na terceira vez a pomba definitivamente não voltou mais. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes definitivamente para ficar para sempre conosco. Então a primeira forma que o Espírito Santo veio já veio para ficar conosco, tá? Agora existem duas espécies, tá? Que aí eu preciso explicar isso para vocês, que é a pomba e o pombo, tá? Mas como assim? Não seria o macho e outra fêmea? Não. A pomba é aquela branca, sem mancha, que tem uma diferença muito grande do pombo, que é de vários tipos de cores, né? E o pombo, né, é uma outra raça, que é o pombo macho e o pombo fêmea. E a pomba tem a pomba macha e a pomba fêmea. A diferença é que uma é de uma espécie totalmente branda e a outra é de uma outra espécie que tem diversas cores, né? Pode ser de diversas cores, não é totalmente branca. A pomba que simboliza a paz, que é a pomba de verdade, é a branca, tá? Mas isso não é nem muito critério, tá? O mais criterioso é que o alimento da pomba é só vegetais, né? Ela é só folhas, né? Ela só come, ela é totalmente herbívora, né? O alimento do pombo não. O pombo já come reveira lixo, o pombo ele já come qualquer tipo de migalha que você jogar, ele vai comer o que você colocar ali para ele jogar, para ele comer, tá? Então a diferença já começa pela parte alimentar, né? Um ele come sujeira, qualquer coisa que vem, o outro já tem ali uma espécie, né? Ele já está dedicado a comer aquilo que vai lhe fazer bem, que não é sujo, um alimento bom, né? Outra questão é que a pomba ela tem o fel, como a galinha o tem, como, né, outras ervas o tem. E se o fel ele estoura, o que acontece? Né? Estraga ali toda aquela carne, não fica mais habitável, não fica mais boa para consumo. A pomba não tem fel, ou seja, a pomba não tem nada de amargo nela. Né? Aí já vem a referência, né, que você precisa saber sobre o Espírito Santo. E a última tese, que você não vai ouvir muito por aí, tá?
é a respeito das penas, tá? O pombo ele tem as penas desenfreadas. Se você puxar e esticar uma das asas dele, você vai contar ali às vezes 12, às vezes 15, às vezes 20 penas de cada lado, tá? No pombo, tá? Isso. Na pomba, não. A pomba branca, ela nasce genética e criteriosamente com 9 penas de cada lado. Se você esticar, você vai ver 9, tá? E essas 9 penas, elas fazem uma alusão, tá? Aí eu tô entrando para você dentro do profético apostólico, tá? Fazem uma alusão aos 9 dons do Espírito Santo, porque o pombo que vem como o Espírito de fogo sobre nós, que traz esses dons, tá bom? Então essa é uma referência, né, profética para vocês, ok? Passando para o próximo, então, o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela se sente assim, ó, dessa mesma forma, como se ela estivesse pegando fogo, mas não é um fogo que queima ela e destrói, é um fogo que dá vida, é um fogo que traz alegria, é um fogo que você não tem como se controlar, a sua carne treme, a sua boca fala sozinho, né? Você começa a ser batizado em línguas estranhas, né? Que nós colocamos assim, apesar de ser língua estranha, por que língua estranha? Porque não é uma língua que nós falamos, né? É uma língua que nós não estudamos para poder falar, nós não passamos por uma parte linguística para falar, simplesmente vem espontâneo de dentro de você. Por quê? Porque é o Espírito Santo falando através de você. Então essa língua de fogo, né, que a gente costuma dizer, alguns chamam de línguas estranhas, mas nós costumamos chamar de língua de fogo. Essa língua de fogo, ela vem, né, para nos alimentar, ela vem para nos edificar, para nos dar força, para tirar tudo de ruim de dentro para fora, tá? Aí tá lá em Atos 1:5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e não muito depois destes dias. Então até hoje, né, se vê esse evento, né, mais em igrejas pentecostais, de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Correções errôneas. O batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que salvação, santificação, alegria e ser selado. Tá? Não é. Tem pessoas que falam, ser selado é a mesma coisa. Não é. Tá bom? Estar em alegria é estar batizado com o Espírito Santo. Não. Não é. Tá? Você pode estar sendo ativado profeticamente, começar a rir do nada, começar a dar risada. Não é o batismo com o Espírito Santo, tá? É uma ativação profética, diferente. Você pode estar santificado, se você está em Cristo, está santificado, mas tem pessoas que estão em Cristo, estão santificados e não são batizados com o Espírito Santo. Isso acontece. Não é para acontecer, tá? O certo é que todos sejam batizados. Mas aí tem que se identificar e ver qual é o problema que está acontecendo para poder destrancar essa área, essa porta aí, né? Para poder alcançar. E sobre salvação, né? Nem todos que serão salvos vão ser batizados com o Espírito Santo. Vai ter pessoas que serão salvas e nunca vai ter falado aí, né, em outras línguas do Espírito, tá? O que é o batismo com o Espírito Santo? Etimologicamente, o termo batismo vem do grego que significa mergulho ou imergir, né? No batismo nas águas, mergulhamos em algo que está embaixo. Já no caso do batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo, é quem vem sobre nós, lá de cima, tá ok? João 2:28, Lucas 24:49. Tem aí a referência para você. O Pai desceu no Monte Sinai, está lá em Êxodo, né, como uma teofania. O Filho desceu na encarnação, em Mateus, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então aí a tríplice função da Trindade, tá? 3 funções aí da Trindade aí. Também tem promessa aqui de revestimento de poder. Lucas 24:49, até que do alto sejais revestidos de poder. Então tem 3 passos para o cristão quando vem, né? Primeiro, Cristo ele fala assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então o primeiro fato, né, o primeiro ato de Deus na sua vida é fazer você vir até Ele. Então você vindo até Ele, você vai ser ali, né, liberto, né? Você vai ser sobrecarregado, né? Você vai vir sobrecarregado e você vai ser aliviado, né? Porque Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é leve, né? Então aí depois ele fala assim, ó, ficai em Jerusalém, né? Em Jerusalém nessa simbologia significa na presença de Deus. Ou seja, como que você está em Jerusalém nos dias de hoje? Na igreja, dentro da igreja, no templo, né? Porque aí você vai estar sendo unificado a uma igreja só, porque só vai ter uma igreja que vai ser arrebatada, né? E aí a referência que Deus deu Jerusalém, que é o povo escolhido, né? Então ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí é quando vem essa presença do Espírito Santo, tá bom? Vindo aí, te purificou, te ensinou, aí ele fala assim, agora ide e pregai o evangelho a toda
criatura. Para quê? Curados para curar, sarados para sarar. Precisa disso, tá? Se você não passa por esse processo, é um erro muito grande. Você pode estar fazendo aquilo que Deus ele não quer que você faça. Então, preste bem atenção naquilo que você está fazendo e como você está sendo envolvido à volta, tá? Se perceber alguma heresia, alguma coisa errada, eu aconselho você que saia, né, dessa liderança e vá até uma liderança em que você realmente estará traçando o reino dos céus. Primeiro, começando de que a adoração é total a Cristo. Se houver algum vestígio, algum resquício de uma liderança que quer dominar a sua vida por completo, já não é mais uma liderança, passou a ser uma tirania. Então ninguém pode dominar a sua vida por completo. Quem pode dominar por completo é a palavra de Deus, o Senhor e o Espírito Santo, mais nada. Fora isso, nós, pastores, temos a liderança sobre a vida das pessoas para a paternidade. E paternidade é o quê? É cuidar, assim como o pai cuida do filho, mas jamais mandar. Chega uma hora que o filho ele vai se tornar adulto, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que liberá-lo, deixar ele cuidar da sua vida. Ele vai ter que levar o ensinamento que você colocou sobre ele. Então, quando vir um novo convertido, é lógico, você vai dar mais atenção, vai estar ali cuidando como um filho adolescente, como uma criança, você vai começar a amamentar com leite, depois você vai aumentar a sua carga, né, de alimentação, e até que ele venha a comer por si próprio, andar por si próprio dentro do evangelho, ou seja, ele já sabe o que fazer. Aí é a hora de deixar ele andar sozinho, né? E não pode ter uma tirania sobre a vida dele, né? Tem pessoas que infelizmente usam até outras coisas dizendo, não, Deus me mostrou que se você sair, que se você fizer isso ou aquilo, você vai pagar um preço. Da mesma forma que Deus pode mostrar para o seu líder, ele pode mostrar para você também, tá bom? Porque não existe ninguém mais especial no reino dos céus. Todo mundo, né, tem acesso ao Espírito Santo livremente, tá bom? E o Espírito Santo usa cada um conforme ele necessita, tá bom? Então é uma das coisas que eu até falo, meu chamado é mestre para ensinar, né? Sou dono desse instituto aqui, porque o Senhor me deu graça para estar fazendo, enquanto Ele me der graça, estarei fazendo a obra dele, né? Tem um estúdio onde nós fazemos aqui a obra de Deus, anunciamos o reino, tá? Que é o LDS Estúdio, você pode procurar no YouTube aí e acessar, tá bom? E se inscrever lá no canal, tá bom? Mas eu também tenho o chamado de profeta, então assim, só que eu não tenho aquela preocupação de que Deus ele me revele tudo em todo momento e me use, não pode deixar de me usar. Não, eu deixo que o Espírito Santo faça da forma dele, né? Então quando Deus ele quer me usar, né, eu vou lá e dou lugar e entrego aquilo que Deus ele mandou, né? Mas jamais eu vou ficar usando, né, o dom do Espírito Santo para me promover de alguma forma ou de outra, porque a obra quem faz é Deus e o crescimento quem dá é Ele. Então importa que Ele cresça e que nós diminuamos, ok? Nós temos que diminuir na presença de Deus para mostrar que somos servos, né? Então, se tiver algum problema aí, o conselho que eu te dou, procura uma liderança que vai te ajudar de verdade, ok? 3 formas como ocorre no batismo: através da ação divina momentânea, né? Tá lá em Atos 2, dos 2 ao 4, através da imposição de mãos, tá? Então isso está lá em Atos 8, 15, 18, 9, 17 e 18 e 19 e 6. Então tem 3 referências em Atos dizendo sobre a imposição, impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque Deus nos dá autoridade em nossas mãos. As nossas mãos têm autoridade, a Bíblia diz levantar mãos santas sem ele, sem contenda. Então ele nos dá unção nas mãos para poder impor as mãos sobre as pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo. Só que aí também é um ato de fé, então você tem que unir a sua fé com a da pessoa para que Deus ele venha e brade, né? E a terceira é através de ouvir a poderosa palavra de Deus. Tem gente que só de ouvir a palavra de Deus é batizado com o Espírito Santo do nada, né? Ouvindo a palavra, já aconteceu comigo dentro de sala de aula, né? Aluno ser batizado por estar ouvindo ali o ensinamento, porque é o Espírito Santo ministrando na vida daquela pessoa, ok? As finalidades de um batismo no Espírito Santo é a capacitação para o serviço, que é aquilo que eu falei, vai parar de tomar o leitinho, vai começar a comer uma comida mais grossa, daqui a pouco está andando por si próprio. Depois a segunda é no desenvolvimento espiritual, que seria basicamente a mesma coisa, porém o desenvolvimento espiritual é para o seu ministério, né? Para você vai aprender a pregar, o Espírito Santo vai te ajudar a entender a palavra para você pregar, ministrar, evangelizar, fazer a obra, servir com toda a forma possível, né? E em terceiro, profunda comunhão com Deus, né? Ou seja, o ápice da intimidade com Deus é quando você vai através do Espírito Santo. Tá, eu consigo ter intimidade com Deus se eu não for batizado do Espírito Santo? Consigo. Mas se eu for batizado do Espírito Santo, eu vou ter mais intimidade. Então é bom que todo mundo busque o batismo com o Espírito Santo.
destrava o que tiver travado, né? Pergunta para Deus o porquê que eu não sou batizado, faz aqui a obra. Às vezes é algo tão simples, às vezes é só uma liberação de um perdão, que não é fácil, eu sei, mas Deus ele pode trabalhar, né? E para Deus é simples, então ele vai fazer e você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O batismo com o Espírito Santo é para todos, tá? Atos 2:38. Então não tem ninguém que, se alguém falar, não, é só para alguns, é algo especial, não tem nada disso. O batismo do Espírito Santo é para todos, tá bom? Basta você ser candidato e abrir o seu coração e deixar Deus transformar, tá bom? Condições para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí entra, né? Talvez o seu erro esteja em não fazer uma dessas coisas aqui, então presta atenção. Primeiro, arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se arrepender de toda a obra maligna, né, que de repente você está fazendo. Você tem que se arrepender de tudo que você fez com pessoas ou que fizeram com você, liberando perdão, enfim. Obediência. Obediência ao quê? Ao seu líder? Não. Obediência à palavra. Quando você obedece à palavra, automaticamente você vai obedecer à sua liderança. Porque a sua liderança está debaixo da mesma ordenança e do mesmo reino, né? Então você vai fazer junção a ele, ou seja, é como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ok? Busca com a presença, buscar mais, né? Ou seja, se você está buscando pouco, busca mais, né? E peça para Deus, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Ok? Então, desmistificando algumas coisas aí, o Espírito Santo é isso, tá? Ele batiza sim com o Espírito Santo com fogo. Se você não acredita, então peça para Deus fazer prova com você, né? Não blasfeme, não vá, né, ficar aí, né, entrando numa área de falar aquilo que você não sabe, porque quando você sente, é mais fácil você falar, porque você sentiu. Mas se você ainda não sentiu, então peça para sentir, para depois você falar. Passando aqui para o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós vamos ver que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o fruto do Espírito Santo, essas 9 qualidades, são as 9 penas da outra asa do pombo. Porque uma são os 9 dons do Espírito Santo, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E o outro são as 9, os frutos do Espírito Santo, que estão ali presentes nas 9 penas de uma das suas asas, tá ok? O que é o fruto do Espírito Santo? Definição. São virtudes ou qualidades manifestadas pelo Espírito Santo na personalidade do crente. Elas são resultados das características que havia em Cristo e que foram introduzidas na vida do pecador que se arrepende através da regeneração. Então veja bem, Cristo veio à Terra como um homem para nos ensinar o quê? Ser cristão, ser imitador dele, para que nós possamos alcançar o quê? O reino dos céus. Só que não somente isso, ele falou, ó, eu vou ao Pai, depois da morte de Cristo, ele ressuscitou, foi ao Pai, fez a sua ascensão, a ascensão de Cristo. Aí depois ele falou que, olha, eu vos deixo o Consolador, o Espírito Santo, para quê? Para que ele possa introduzir, através da palavra em nossa vida, o fruto do Espírito Santo, tá? Não é os frutos do Espírito Santo. Ah, mas tem 9, pastor, então, né, tem que ser... Não, todos esses juntam os 9 e fazem uma unidade. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter os 9, né, para poder dizer que nós realmente somos tomados pelo Espírito Santo. Então, o primeiro deles, caridade. Se eu não for uma pessoa caridosa, mas eu não sou. Né? Eu sou uma pessoa que não dou nada para ninguém. Eu sou uma pessoa que, para ganhar alguma coisa de mim, é muito difícil. Então, o Espírito Santo de Deus vai ter que mudar esse seu caráter, para você poder sentir, começar a entrar no fruto do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa... O gozo e a paz você vai sentir automático, tá? Através de Deus mesmo, você vai começar a ter gozo por poder sentir a presença de Deus, né? A paz vai vir quando você vai estar em Cristo, né? Que é o príncipe da paz. E a longanimidade também. Longanimidade e benignidade também você precisa mudar por caráter, né? Porque às vezes tem pessoa que não é benigna, né? Tem pessoa que só pensa em si próprio. O orgulho é um dos fatos da pessoa não ser benigna, não ter benignidade. Então você precisa ter, tá? E bondade também faz com que isso aí... A fé, ela é aumentada, tá? Aquilo que eu falei, a fé natural, sempre todo homem nasce com ela. Depois você começa a ouvir a palavra de Deus, se converte, você começa a passar para a fé transformadora. A fé transformadora é quando o Espírito Santo está agindo dentro de você, introduzindo o fruto do Espírito Santo.
né? Para que depois você possa ter a fé salvadora, que aí você vai estar indo para o céu. Aí tem duas coisas aqui que é as mais difíceis, que são as últimas, tá? Por isso que ficou por último. Mansidão e temperança. Tem gente que é muito nervoso demais, tem gente que qualquer coisa está sentando a mão na orelha do outro, tem gente que qualquer coisa já está descalçando o chinelo, a sandália, arregaçando as mangas e já indo para cima. Tem gente que qualquer coisa já está xingando, tem gente que qualquer coisa já está gritando, tem gente que já qualquer coisa já está indo para as vias de fato, né? Para ser um pouco mais clássico. Mas isso não é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem para trazer. Eu conheço muitos irmãos que eram assim antigamente e hoje são mansos, né? Conheço pessoas que entraram no mundo do crime e mataram assim desenfreadamente, né? Eram pessoas que faziam os acertos ali dentro das facções, e então acabava, né, executando vidas. Hoje, essa pessoa, naquele tempo, aquela pessoa, você olhava feio para ela, pronto, ela já estava arrumando briga com você, já estava querendo te matar. Hoje, depois de convertido, eles passaram a sentir o fruto do Espírito Santo, né? E são pessoas que nem parece ser o que era antes, foi mudado pelo Espírito Santo, né? Se alguém chegar e dar um tapa no rosto, não vai fazer nada, né? Vai sentir, lógico que vai sentir, mas não vai ter a atitude que teria se não estivesse com o fruto do Espírito Santo. Então aí, né, algo muito bom que é o fruto do Espírito Santo tem que ser colocado em nossa vida, ok? O fruto do Espírito Santo é de natureza divina, sobrenatural e espiritual. Então, 3 referências, tá? Por isso que tem que ser introduzido em nós, para nós podermos sentir o divino, o sobrenatural e o espiritual. Espiritual porque vai fazer nós mudarmos a nossa atitude, ou seja, nós vamos viver em espírito com Deus, né? O sobrenatural porque vai mudar totalmente uma pessoa que era algo de uma posição para uma posição totalmente o contrário do que era, né? Vai ser santificada a pessoa. E divina porque nós vamos começar a sentir Deus em nossa vida. Não que nós vamos ter divindade de Deus, tá? Nós vamos sentir a divindade de Deus. Porque o que foi que Deus disse a Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser santo, né? E ser perfeito, ou seja, prova da minha divindade, né? Esteja em mim, dentro do que é reservado para nós, tá? Isso dentro do que é o Espírito Santo, ele coloca em nossa vida o que nós, como seres humanos, nesse corpo, né, corruptível, conseguimos, né, suportar e que nós conseguimos, seja necessário para que nós possamos viver uma vida santa, uma vida de santidade com Deus. Isso que é santidade, tá, queridos? Não tem nada a ver com usos e costumes como alguns pregam por aí, tá ok? As classificações do fruto, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, já falei para vocês, a aula completa somente aqui diretamente, tá bom? Passando agora para as obras do Espírito Santo. As obras do Espírito Santo realiza obras maravilhosas e sobrenaturais, rompendo as leis físicas, tá? É espiritual, né? Ele realiza grandes obras porque é Deus, e como soberano realiza essas obras que mencionaremos abaixo. A ação do Espírito Santo no universo físico, na criação original, na restauração da terra, a terra que foi destruída, a terra original, que agora nós estamos sobre a terra reformada, ok? As obras do Espírito Santo na vida do pecador. A principal obra do Espírito Santo na vida do pecador é convencer, porque ele é o consolador. Então ele faz o quê? Ele nos convence do pecado e da morte, para que a gente não seja avisado de que existe, né, um fim para tudo. Biblicamente, o Espírito Santo convence o homem para 3 coisas: pecado, justiça e juízo, né? Pecado é a morte, a gente fala da no mesmo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e justiça do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; na justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, né? João capítulo 1, capítulo 16, do 8 a 11. Né? O que ele quis dizer com isso aí? Lúcifer, quando caiu do céu, né, ele foi expulso do céu por Deus, ainda como Lúcifer. Deus trocou o seu nome para diabo, né, e o colocou, né, depois de um tempo, tirou ele da terra, com a queda que caiu na terra original, foi destruída a terra ali, né, onde habitava ali o jardim do Éden, enfim. E aí Deus ele fez o quê? Colocou ali ele para morar no Hades, né, que fica nas potestades do ar, acima da nossa cabeça, precisamente mais, né, no segundo céu. Então, quando ele fez isso, ele levou ele para lá e fez essa separação, e aí ele colocou a Satanás uma sentença eterna, né, que é a morte no lago, né, morte eterna no lago de fogo. Então, por isso que ele diz, o príncipe deste mundo já está julgado.
Então já tem um julgamento para ele. O que ele vai fazer? Tentar levar o máximo de pessoas com ele possível, porque ele sabe que para ele não há mais salvação. Então o que o Espírito Santo faz? Convence essas pessoas do pecado, do juízo, né, e da justiça, para que a pessoa possa tomar o lugar de não estar indo com ele, porque todos os que forem rejeitados do céu e não tiverem salvação vão para o lago de fogo também, para a morte eterna. Então você tem dois caminhos, ou morte eterna ou vida eterna com Cristo, onde ele nos dá vitória. A Trindade na convenção do pecador. Deus salva o pecador, Jesus justifica o pecador e o Espírito Santo regenera o pecador. Então são três posições, tá? Deus salva, Jesus justifica e o Espírito Santo regenera. Tá ok? E por último aqui, para nós acabarmos, as obras divinas do Espírito Santo. Tá? Na criação original, na restauração, até um pouco nós já falamos aqui, né? Mas aqui as obras do Espírito Santo na vida de Cristo. Nós vamos falar só esse finalzinho para acabar já, tá? Porque o nosso tempo já está estourando aqui. Operou na encarnação de Cristo, Lucas 1,35, Mateus 1,20, tá ok? Protegeu Jesus na infâmia, protegeu Jesus na sua infância, isso é bem verdade, Mateus 2,12. Capacitou para o seu ministério, Lucas 4,18. Capacitou para vencer a tentação, Mateus 3,16, 4, vocês lembram, né? Quando Jesus foi tentado pelo inimigo, né? Que ofereceu a ele todo mundo, né? Ele falou assim, tudo isso te dou se prostrado me adorares. Ele falou assim, não, somente ao Pai adorarás e a somente a ele darás louvor. Ressuscitou a Cristo entre os mortos, Efésios 1:20, né? Quando Cristo ele morreu, né? O Espírito Santo veio, né? E o ressuscitou, fazendo a obra que Jesus, por exemplo, faria, como fez com Lázaro, que fosse Lázaro vem para fora, né? Pelo seu poder e virtude ele ressuscitou a Lázaro, ok? E estamos chegando aí, né, no final, né? O fim da aula, né? O fim da aula 2. O fim da aula 2 chegando aí para vocês, ok? Você que quer fazer aí, né, teologia com o ITES, Instituto Teológico de Ensino e Adonai, entre em contato conosco, tá? O telefone tá aqui em cima, aqui, ó, no GC passando em cima para você deixar o like, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificação. Também tá aí o telefone embaixo aí aparecendo para você entrar em contato e fazer sua matrícula, ok? Então é isso aí, queridos. Shalom, shalom para todos. Fiquem todos com o Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, tá bom? E até a próxima aula no ITEA, aqui direto com vocês. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é um louvor, mais forte que o trovão, o quanto a glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Rugir.